Moi Camoi, bem-vindo ao Papo de Professor, esse podcast que tem como objetivo fomentar a colaboração entre professores através da divulgação de novas ideias, de teorias e de boas práticas. Meu nome é Damione Damito e o tema de hoje é Relação Empresa-Escola. Muito bem. Como tradição, eu não estou aqui sozinho e eu tenho a honra de receber hoje no nosso podcast para tratar desse assunto tão relevante no nosso contexto, que é a relação entre a escola e as empresas. Dois professores também são professores do Instituto Federal. Eu queria começar então apresentando para vocês o professor Gustavo Prado. Ele é do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, mineirinho, comedor de queijo, é isso? Uai, tamo firme aí. Ele é professor então na área de desenvolvimento de sistema. Tudo bem, Gustavo? Tudo jóia. Seja bem-vindo. Ruamenta. Ruamenta? O que é Ruamenta? Explica para os nossos... Ruamenta é boa tarde. É boa tarde? Boa tarde, Chico. É bom dia. Oh, aí, eu tô sabendo cumprimentar, mas não tô sabendo o horário. Riva Paiva. Ah, tá. Riva Paiva. Você vê que o finlandês, o pessoal aqui da Finlândia tá cada vez mais afiado. Estamos também com a professora Sheila Marques. Bem-vinda, Sheila. Sheila é do Instituto Federal do Alagoas, do campus Palmeira dos Índios, e ela leciona na área de engenharia civil e edificações, na área de infraestrutura. Tudo bem, Sheila? Tudo bem, Damione. Agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui participando do podcast. Então, o nosso tema de hoje é um tema muito relevante para o nosso contexto. Nós lecionamos em uma instituição de ensino profissionalizante. É importante lembrar que nem todos os nossos ouvintes são professores de institutos federais, mas uma coisa que a gente vai abordar hoje é justamente a relação entre a escola e a empresa. Então, existe uma necessidade recorrente, eu não vou falar que é uma nova necessidade, é uma coisa já eu posso falar que é centenária. Antiga, né? É muito antiga. Recorrente. Então, qual é o propósito? Vamos começar a tratar de filosofia, agora vai ficar bonito. Mas qual que é o propósito da escola? Teoricamente, pelo menos teoricamente, o propósito da escola é preparar um indivíduo para a vida e não somente para o Enem. Se você quer... Nem pensar que é só para o Enem. Então, assim, inclusive, nós abordamos isso no nosso podcast número 4. Deixa eu confirmar essa informação aqui, para não falar besteira. Número 3. Inclusive, você pode ver esse assunto, nós abordamos um pouquinho no podcast número 3. Dá uma olhada lá no site www.papodeprofessor.com e você vai ver um pouquinho sobre isso. Mas, então, a função principal da escola, eu imagino que seja formar o indivíduo para a vida. Mas parece que muitas vezes o professor acaba perdendo o foco e acaba preparando o aluno para o Enem. Não é? Exatamente. É verdade. Se a nossa ideia é preparar o aluno hoje para o mercado de trabalho, quando a gente fala preparar para a vida, a gente acaba focando mais na vida no sentido profissional, né? Da vida. Tudo bem que nós trabalhamos vários outros aspectos da formação do indivíduo. E uma coisa muito importante dessa relação, né? Dessa nossa, como eu posso falar, função, é de fato linkar o aluno com as empresas. E como você acha que isso tem sido feito? Eu acredito que existe a parceria, existem parcerias firmadas, mas acredito que não está sendo efetivamente cumprido como a gente espera. Então, o que é que eu acredito que falta é conseguir firmar essas parcerias e ter um link maior entre instituição e empresa. Porque o que é que acontece agora? Tem muitos alunos vão para a empresa para fazer estágios, trabalhar na área, mas eu sinto falta daquela busca da empresa para desenvolvimento de pesquisa, para ser realmente efetivo a instituição na vida profissional e no desenvolvimento regional. A empresa tem que ter uma participação maior na formação do aluno, é isso? Exatamente, na formação do aluno. Não somente depois da formação, mas durante a formação. Durante a formação. Então, ter essa parceria do aluno interagir com a empresa no desenvolvimento de pesquisa, de novos modelos, de novas tecnologias, e não só ir para lá para ser mão de obra, uma mão de obra qualificada. Tudo bem, mas que ele venha acompanhando a vida desse aluno durante pesquisas desenvolvidas dentro do campus, atividades onde a empresa venha para o campus para ver pesquisas desenvolvidas, feira de ciências, para saber o que é que o campus respira, né? Então, às vezes, a empresa fica muito distante, ele recebe aquela mão de obra, mas não sabe qual é a rotina no campus. Eu acho que só assim eles vão conseguir valorizar o nosso produto final,
que é o aluno com conhecimento, porque em geral a empresa ela vem em busca da instituição a fim de mão de obra barata, que está em capacitação, então ele julga que o aluno não é capaz de desenvolver atividades complexas, então consequentemente ele vem para buscar alguém que ele vai pagar barato para fazer atividades rotineiras, né? Então, se a empresa realmente conhecer o nosso produto final, o funcionamento da instituição, como que as atividades são desenvolvidas, quais os bons produtos que muitos são gerados dentro da instituição, consequentemente nós teremos um bom vínculo instituição e empresas. Uma coisa que eu acho muito interessante que acontece na Finlândia, que é onde nós estamos nesse momento, que nós estamos gravando esse podcast, é que a empresa ela tem um papel ativo na formação do aluno e, inclusive, a empresa ela influencia o currículo do curso. Né? O currículo do curso ele acaba sendo otimizado para atender às necessidades das empresas locais. Inicialmente falando, eu confesso que isso me caiu meio mal. Mas como assim? A empresa está atingindo os próprios interesses aqui dentro do curso. Mas ao final eu pude notar que se o propósito do curso é preparar os alunos para essas empresas, exatamente. o porquê não formá-los para essas empresas? Eu posso dar um exemplo agora, professor Gustavo, que nós somos aqui da mesma área. Eu sou da área de tecnologia também, de TI. E, por exemplo, hoje nas indústrias, mas isso não é só coisa da área de TI, mas, por exemplo, hoje na indústria nós temos um padrão de software de gerenciamento que são os RPs. Uhum. Né? Não vou fazer propaganda aqui para a SIGA, para a Microsul, né? Para a JDE, não vou mencionar o nome nenhuma delas, tá? Okay. Mas, então são os big players do mercado. As empresas, quando o aluno ele sai das nossas salas de aula e forem para trabalhar no mercado, eles vão lidar com esses tipos de software. O porquê nós não ensinamos o aluno a trabalhar nesses softwares? Eu não conheço nenhuma escola que trabalhe com eles. Né? Inclusive, se você ouvinte aí, se você trabalha com isso na sua escola, por favor, né? Me comunique aí, vai ser realmente, você pode se tornar um case de sucesso, né? Um modelo a ser seguido por outras instituições. Eu acho que essa é uma das ideias do Papo de Professor, é fomentar essas boas práticas. Mas o porquê que isso não acontece? Qual que é a visão de vocês em relação a isso? Vocês têm essa visão parecida com a minha? Olha, Damione, lá em Uberlândia nós já tentamos uma iniciativa junto com uma empresa, uma software house. Então eles forneceram para a gente as principais demandas que eles têm enquanto mão de obra. Porque o que estava acontecendo é que eles recebiam um profissional, davam um treinamento de 3 meses de coisas que eles já viram, entre aspas, né? Não viram aprofundar com grande profundidade dentro da instituição. Então o aluno ele saía da instituição, tinha que estudar de novo para começar a trabalhar. É isso que não faz sentido, né? O aluno ele sai da instituição, passou anos estudando e ele vai estudar para poder trabalhar. Exatamente. Mas é exatamente isso que acontece. Eu compartilho desse pensamento que muitas vezes a minha área, que é a infraestrutura, a gente tem um software padrão, que é o AutoCAD. Justamente, ótimo exemplo. O AutoCAD e todo mundo SolidWorks também, né? Uhum. SolidWorks. E Solid e SketchUp. E, por exemplo, tem uma empresa específica que ela trabalha com SketchUp que faz o acabamento que o AutoCAD faz também, mas tem uma profundidade maior. E o SketchUp consegue ser mais rápido, mais eficiente, vamos dizer assim. E o aluno passa os 4 anos estudando AutoCAD e não vê SketchUp. E ele vai justamente para essa empresa que trabalha com SketchUp. Mas essa empresa é lá em Alagoas, em Palmeira dos Índios, onde o aluno se formou, e a gente está dando AutoCAD ao invés de dar SketchUp. Isso é só um exemplo. Então, por quê? Porque isso está acontecendo. Porque não tem um link empresa, instituição, e a gente não sabe exatamente o que é que eles estão trabalhando. Eu imagino que a gente consiga implementar isso nas nossas salas de aula, nas nossas instituições. Eu não vejo isso algo impeditivo. Que falta mais, acho que talvez uma iniciativa. Porque uma das coisas que eu aprendi logo no início que eu cheguei nessa formação especial aqui na Finlândia, é que muitas vezes a barreira, a âncora, aquilo que nos ancora no lugar, não são as limitações institucionais, não são as instituições de currículo, são as barreiras da nossa própria mente. Né? Exatamente. Eu lembro que o nosso professor Brian, ele falou, né? The stuck is in your mind. Então, talvez o que lhe prenda, as suas limitações, elas estão somente na sua mente e não no resto.
E e aí eu comecei a me perguntar como que a gente pode, então, para mudar essa situação. Porque nós temos um problema também, que é a parte de licenciamento. Estamos falando de software aqui, a gente acabou entrando sobre isso, porque hoje a tecnologia está em todas as áreas, né? Todas as áreas precisam de softwares específicos e muitas vezes esses softwares são muito caros. Mas nós temos verbas para comprar esses softwares, né? No caso particular do Instituto Federal, basta que nós nos planejemos, isso leva um tempo, isso não é rápido. Se você que está nos ouvindo também é um professor da rede pública, sendo ela da esfera municipal, estadual, federal, você tem verbas para você fazer esse tipo de aquisições, talvez já tenham essas aquisições, algumas parcerias prontas, mas e se não tem verbas e se for demorar? Eu acho que é interessante ressaltar que quase todas as empresas têm programas educacionais. E algumas das empresas, já aconteceu com a gente lá no nosso campus, nós conseguimos o software sem custo. Né? A empresa ela tem interesse de formar o aluno no software dela. Porque esse aluno, a empresa ela tem a consciência que esse aluno não vai ser sempre aluno. Esse aluno é o profissional de amanhã, é o rapaz que, que vai lá fazer uma solicitação na empresa, na grande companhia que ele vai trabalhar, uma solicitação para uma compra grande de software. Então há esse interesse. Né? Então muitas vezes o que falta é um projetinho, ou algo escrito, às vezes é aquele negócio, aquele pensamento de não vai. Não vai acontecer. Vai acontecer. Né? Mas mandar um projeto para Odebrecht, putz, mas nunca vai chegar, eles nunca vão olhar. Então, isso que você falou é verdade, Damione, de tá na mente da gente. Você já começa a colocar todas as barreiras, todos os empecilhos e várias dificuldades e nem vai em busca. Então, talvez se a gente... Não, vou chegar lá na empresa X, eu vou colocar o projeto, qual é a proposta e vou analisar. O não você já tem. O não você já tem, exatamente. Justamente. Acho que o ponto de partida, o ponto inicial é assumir aquela característica de perguntar não custa, né? Eu posso perguntar se a empresa precisa, o que ela quer, como é que ela funciona. E eu acho que a gente precisa colocar uma responsabilidade em criar, como se fosse um cargo, né? Falando, alguém responsável por perguntar não custa. Alguém responsável por ir atrás pô, nós temos oferecendo, aqui nós temos tais serviços, te interessa? Um dos pensamentos que eu tenho para dar esse kick-off aí, né, esse start, colocar a empresa júnior para fazer isso. Né? Porque a empresa júnior, atualmente, nos institutos, o que as empresas júnior começam a fazer? Elas começam a organizar festa junina, seminário, essas coisas assim. Congresso, são atividades simples, né? E eles poderiam estar buscando... Talvez não seja uma coisa para a empresa júnior, né? Exatamente. A não ser que seja um curso focado, né? Essa visão empreendedora, né? E outra maneira também, Damione, eu acho que a gente pode começar a oferecer um serviço para a própria instituição, né? A empresa júnior buscar dentro da instituição necessidades, porque aí a partir disso a gente consegue ter um portfólio de produtos a ser desenvolvidos, né? E a partir do momento que tiver esses produtos desenvolvidos, a gente começa a ter um portfólio de produtos para ser mostrado para a comunidade, tais como as empresas. Então, a gente tem um ponto de partida. Interessante, tocando sobre esse assunto, Gustavo, é que no campus acontece. No campus Palmeira dos Índios acontece exatamente essa proposta que você colocou. Só que acontece com o coordenador de extensão. O coordenador de extensão visita as empresas, fala quais são os cursos que nós disponibilizamos, qual é a formação dos nossos alunos. Mas aí o que é que eu sinto falta? De ter esse feedback que aqui na Finlândia a gente está conseguindo acompanhar. Da empresa buscar ser o inverso. Da empresa buscar a instituição não apenas em busca do estagiário, em relação a pesquisas, a resolver algum problema específico da empresa. Então, quando o coordenador de extensão vai lá e fala sobre os custos, então a empresa vem e faz a parceria, mas sempre voltado para a relação de estagiários. Então, acho que falta também a gente partir para essa parte da pesquisa. A pesquisa nos institutos federais tem crescido bastante.
Então, de trazer, que foi o mais interessante assim, que eu vi aqui na Finlândia, da empresa chegar na instituição e dizer, nós temos tal problema e queremos que vocês nos ajudem a resolver. Então, seria excelente chegar num patamar desse no Brasil. Eu vejo que isso tem acontecido nas universidades brasileiras, mas isso não precisa acontecer só nas universidades. Não, de forma alguma. Isso pode acontecer nas escolas técnicas, nas escolas profissionalizantes, isso pode acontecer, e eu vou arriscar, isso pode acontecer até a nível médio. Sim. Né? Começar essa formação do aluno lá de trás. Uma coisa que eu acho muito interessante no sistema educacional daqui é que, assim, no Brasil, nós vemos que o aluno ele tem essa obrigação, e eu, enquanto aluno, fui e ainda sou, né? Sempre seremos, né? Todos nós, sempre. Sempre seremos. Mas enquanto lá no aluno do ensino básico, eu senti essa pressão de fazer o ensino fundamental, básico, técnico, graduação, pós-graduação, mestrado e tal. E eu vejo que nem sempre a carreira exige isso, mas parece que a sociedade exige isso, né? Que você siga essa escadinha. E uma coisa eu acho que é interessante aqui na Finlândia, eu sinto essa desobrigação de percorrer esse circuito, não sei se vocês notaram. Então o aluno ele sai lá do ensino técnico e ele faz a graduação, e a graduação vai capacitar ele para aquilo que ele vai de fato fazer, executar. Havendo essa necessidade, obviamente ele troca de área, ele caminha lateralmente nessa árvore, né? Ele procura outras graduações ou então uma instrução vocacional, mas eu não vejo essa pressão que o aluno tem para exercer, para seguir na vida acadêmica, vamos falar assim. Eu não vejo, entenda, ouvinte, eu não vejo a área acadêmica como algo mal, porque se eu visse eu não estaria nela. Né? Eu não estaria fazendo um podcast de professores para professores, né? Mas eu entendo que às vezes o menos é mais. Então às vezes a gente enche o cara de academicismo para trabalhar na indústria, e eu não sei qual é o ganho disso se ele não for um pesquisador, né? Se ele não for um pesquisador, eu acho que acaba faltando essa valorização para a mão de obra técnica, né? Não só intelectual. Sim. Apesar que eu não quero fazer um monólogo aqui, mas apesar que eu creio que também é um reflexo da nossa sociedade. Né? Há uma diferença cultural muito grande. Justamente né? o que eu estou pensando aqui. Eu acho que essa situação que você está relatando tem muito a ver com o reflexo da sociedade finlandesa, né? Exatamente. Igualitária, né? A sociedade é muito igualitária, seja em gênero, seja em idade. Cada um tem a sua relevância, a sua importância. Então é diferente, eu acho, pra gente. Porque nós, desde pequenos, nós somos incitados. Você tem que estudar para ser alguém na vida. Aí você faz a graduação, você fala, só a graduação não dá, porque já está muito concorrido o mercado de trabalho. Aí você faz a pós, faz o mestrado. E aí você se torna, talvez, um fardo para a sociedade, porque você quer ir para o mercado de trabalho e você tem bagagem acadêmica. Você sabe que eu já ouvi há um tempo... Eu entrei na área acadêmica e fiquei dando aula, mas em determinado momento eu fui para a indústria, quis voltar para o mercado. E eu ouvi de duas empresas bastante atraentes que o meu currículo era... eu não lembro o termo que eles usaram, mas o que eles quiseram dizer é que o meu currículo era muito superior ao que eles necessitavam. E isso me causou espanto. Mas como assim é muito superior? Se eu faço mais, eu faço menos. Se eu faço mais, eu posso fazer menos. E parece que há um... não sei se é relacionado ao que você falou em relação a fardo, né? Mas parece que isso acaba assustando as empresas, né? Ao invés de atrair, assusta. Exatamente. E com relação ao que o Gustavo falou, dessa cobrança, da questão cultural, é verdade, já encontrei com alunos que terminaram o curso de edificações e falam assim, estou muito bem como técnica em edificações, mas eu tenho a cobrança dos meus pais para fazer engenharia civil. Eu tenho a cobrança de qualquer pessoa. Você vai ficar sendo técnico em edificações e, na verdade... Como se fosse algo mal. E não é. Como se fosse algo mal. Esse então, é o problema, essa diferença da Finlândia. Como é uma sociedade igualitária, cada um tem sua importância e um papel na sociedade. Então, acho que é essa a diferença pra gente. Não consegue absorver que aquela mão de obra, que o técnico em edificações é tão importante quanto o engenheiro civil na obra. Cada um tem o seu papel. Né? Mas isso é um exemplo, eu acho até bastante interessante. Eu quero compartilhar com você que está nos ouvindo essa minha experiência aqui na Finlândia. Se você não teve a experiência de vir para cá, eu quero dividir com você esse momento aí. Coloca uma música bonita de fundo aí. a questão é a seguinte: uma das reclamações que eu ouvi de um brasileiro aqui, que isso me chamou muita atenção, foi assim: olha, é complicada essa Finlândia porque aqui você trabalha, estuda e continua sendo mais um.
Então, ele tem... o brasileiro, ele mora aqui já há alguns anos, ele tem um conceito de vencer na vida. Exatamente. E o finlandês não tem. Não Talvez tem. porque ele já nasça com o conceito de... Vamos fazer uma analogia, é terrível, mas que ele já é vitorioso. Ou seja, ele já tem... Ele sabe que ele terá aquilo que ele precisa. Ele terá casa, ele terá comida, ele terá roupa. Então, e educação de qualidade. Então, o que ele tem, o que ele precisa de fato... Já é dele de direito, Já né? é dele por direito. Exatamente. Que deveria ser de todos, infelizmente. Mas não vamos ficar discutindo problema social. Mas a questão é, ele falou assim, então aqui parece que não tem graça, porque aí ele me mostrou, tinha uma moça ali na recepção. Ele falou, olha, tá vendo aquela moça que tá na recepção? Não, a gente tava num trem e a gente tava no vagão restaurante. Eu encontrei por acaso nesse vagão restaurante. E a moça, ela era a vendedora do restaurante, né? Falei, vendo aquela moça? Então, ela tem curso superior e ela fala 3 idiomas. E ela tá ali, né? E ela não ganha muito mais do que um gerente de uma loja, muito menos do que o gerente de uma loja. E esse gerente dessa loja não ganha muito menos do que um médico. Exatamente. Né? Não é aquela diferença no Brasil que enquanto um ganha 700, outro ganha 20 mil. Né? Então há uma faixa de salário, claro que há de 2 mil a 6 mil, mas 95% da população está nesse escopo. Tá dentro dessa faixa. Exatamente. Então não tem uma diferença como acontece na nossa sociedade. E isso contribui, isso reflete na nossa educação. Contribui significativamente. Então você começa a dizer, não, vou ter que fazer engenharia civil ou mecânica, ou o que seja, ou qualquer outra formação, porque o salário muda assim drasticamente. Mas a gente também tem o outro lado da moeda no Brasil, viu? Qual Porque na nossa área, que é uma área, vou chamar assim, entre aspas, de ingrata. Por quê? Porque área de informática. A área de informática, desculpa aí, pessoal. Por quê? Geralmente o que acontece é que alguém que é mais esperto, tem um pouco mais autodidata, essa pessoa procura informações na internet, aprende tecnologia, porque hoje em dia as crianças, adolescentes já nascem com tecnologia, né, em mãos, e eles, na área de tecnologia, a gente quer ver resultado, né? Então eu conheço ex-alunos, né, que largaram o curso, porque já tinham conhecimento de prática, né, e ganham dinheiro. Sim. Né? A cobrança ela surge depois quando ele começa realmente a subir na hierarquia. Mas até um determinado ponto, tendo experiência prática, ele segue ganhando dinheiro. Exatamente. Então, existe essa parte também onde a falta de capacitação não é um empecilho. Mas é lógico, depende de áreas, depende de situações, né? Voltando no tema de realizar parcerias entre empresas e escolas, eu gostaria de citar um exemplo de um dos nossos colegas do Instituto Federal, que ele submeteu um projeto para o Google, né, para acho que é o Reese Awards. É um prêmio que o Google tem, eu não sei exatamente qual é a pronúncia correta desse prêmio aqui do Google. E ele está nesse momento, se não me engano, na cidade de Cambridge. Levou os alunos lá para participar dessa premiação do Google. Ele submeteu e ele conseguiu essa parceria, esse investimento do Google para a realização do projeto dele. Então esse é um exemplo que, poxa, é palpável, né? Basta que a gente... Tá vendo aí que pode acontecer. Pode acontecer. E acontece. Outro exemplo disso, somos nós. Estamos aqui na Finlândia. Estamos na Finlândia, patrocinados pelo governo federal. Exatamente. Uma parceria do MEC, a CETEC, né, que nos proporcionaram, a CNPq, nessa parceria. E então são coisas que talvez para você que esteja nos ouvindo pareça algo intangível, mas não é. Né? Quantos não viram o edital e falaram assim, poxa, não, tem que montar um projeto, não vai dar certo. Exatamente. Até 4 meses atrás, quem de nós imaginaríamos que estaríamos aqui na Finlândia? Pois é. É aquela questão do tentar não custa, perguntar não custa. Por exemplo, no campus Uberlândia Centro, eu comecei com algumas iniciativas de tentar visitas técnicas. Nós já fomos na visita técnica na Microsoft em São Paulo. Olha que interessante. E por que não tentar uma parceria com a própria Microsoft? Isso é muito relevante para os nossos alunos, né? Exatamente. Muito relevante para os nossos alunos. Continuando o nosso assunto, então, qual seria talvez a melhor forma de chegar como escola em uma empresa? Olha, eu não digo que seria a melhor forma, mas eu acho que, como tudo na vida, a gente tem que dar um primeiro passo.
E eu acredito que aquilo que eu citei anteriormente é oferecer uma demanda dentro do campus para poder gerar produtos. Porque a partir do momento que você tem algo palpável para mostrar, as empresas podem ficar mais interessadas, né? Eu tive um exemplo, todo semestre nós fazemos um projeto integrador, que é tentar unir todas as disciplinas do período, né? E os alunos produzirem algo. Primeiro período produz um blog, o segundo produz um site dinâmico, o terceiro produz uma aplicação comercial. Certo. E nesse período que eu estava por conta da aplicação comercial, envolvendo Java, banco de dados, uns pessoais de empresas foram à instituição ver o projeto integrador e alguns alunos foram contratados. Então, quer dizer... Então, seria o primeiro passo, talvez, pode ser, uma das formas, é você gerar algo já interior que, né, dentro da escola, que possa atrair a empresa. Exatamente, porque aí você consegue mostrar a qualidade do aprendizado que você oferece. Através de evidências, né? Exatamente. Eu acho que esse é o ponto. Eu sou mineiro, né? A gente tem aquele famoso, tem que ver pra crer, né? Mas eu acho que é nessa vertente mesmo que o Gustavo falou. Inclusive, a gente tem discutido no campus essa questão, porque tem o EIC, que é o Encontro de Iniciação Científica, onde é colocado pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tem sido desenvolvido no campus. E acaba... tem os professores de outros campos, vem a comunidade, e por que não convidar uma construtora, uma empresa do setor de informática, de eletrotécnica, para vir conhecer nossos produtos. Então, acho que o ponto que o Gustavo falou é muito importante, eles têm que vir, a empresa tem que estar dentro dessa parceria. Para, né, mostrar do que o aluno é capaz, do que ele é capaz, e surpreende muitas vezes, né? Porque você vê, são alunos do ensino médio e fazem isso aí, e conseguem gerar tal produto. Então, eu acho que eles viverem junto com a gente a realidade da instituição é importante. A partir do momento que a gente tiver uma quantidade de produtos e aí começar a fazer eu acho que toda cidade tem aí uma feira de indústria e comércio, né? E começar a usar esses espaços, né? Para divulgar os produtos internos da instituição. Com certeza vai chegar uma hora que alguém vai dar uma olhada e falar, nossa, eles estão produzindo um trabalho interessante. E aí nós vamos inverter o papel, né? Que é, ao invés de ir atrás das empresas, as empresas começar a virem atrás das instituições. Que é justamente nesse ponto que a gente quer chegar, né? Que as empresas venham em busca. É um trabalho de formiguinha, né? Tem que começar fazendo pequenas peças, pequenos produtos, né? Para ter o que mostrar. Eu vou dar um exemplo disso, e eu acho que é algo muito, muito palpável que eu tenho no meu campus, no Instituto Federal de São Paulo, Campus Alto, que é um trabalho realizado, um brilhante trabalho, fantástico, que eu tenho acompanhado, de longe, mas eu tenho acompanhado de um dos nossos professores, que é o professor Luiz Eduardo Miranda. Ele é uma das referências brasileiras na parte da engenharia aeronáutica, e ele montou dentro do campo uma equipe que tem competindo, principalmente na competição Aerodesign, e tem ganhado prêmios, muitos prêmios. Então, se você entrar no site dele, fazer um jabá aqui do professor Luiz, que é o merchan, é o Eng Brasil, Eng de Engenharia, né, com gemudo, brasil.eng.br. É o site da equipe Taperá de Aerodesign, que é a equipe que tem competido em várias competições, tem participado de várias edições aí da Aerodesign e tem sido premiado em várias delas, já foram competir fora do país. Então, esses alunos que estão se formando, que estão participando dessa competição, eles estão ganhando currículo, eles estão ganhando know-how, eles são vistos pelas empresas. Eu imagino que nessa é uma competição muito, muito prestigiada. Inclusive, essa equipe Taperá, ela foi premiada até pela NASA, né? Tem um... Como que foi? Lá no campus também tem uma equipe que trabalha com robótica, e o professor Emerson Ferreira, também vou fazer a propaganda aqui do professor, que é da área de informática, e eles foram premiados, ele recebeu uma comenda da NASA. Olha. Com um lixo tecnológico, eles construíram um robozinho que ensina as crianças na educação básica a colocar o lixo no lixo. Que interessante. Então, você que está nos ouvindo, professor, por favor, professor, você pode fazer algo, né?
Você está nos ouvindo, você pode fazer algo e não precisa de muito. Muitas vezes começar, né? A gente precisa começar, porque muitas vezes o investimento ele não vem, a verba não vem, porque é uma fila. Né? É uma grande fila. Se você trabalha em uma instituição pública, até nas privadas são assim. Sim, É uma fila, porque você tem que investir em muitas áreas. Exatamente. E aonde você vai investir, geralmente, aonde os gestores investem, aonde tem a maior demanda, aonde já é algo palpável. Aonde ele vê que vai dar um resultado. Aonde ele vê que tem um resultado. Então começa. Tem uma frase que eu gosto demais dela, não sei quem é o autor, mas ela fala assim: se você não pode fazer grandes coisas, faça as pequenas com grandeza. Então, se você não pode fazer as grandes coisas, faça as pequenas coisas com grandeza, que certamente uma hora o seu trabalho vai aparecer, você vai ser reconhecido, você vai ser premiado, mas o grande prêmio para nós professores é vermos os nossos alunos realmente executando bem aquilo que nós estamos lecionando, aquilo que eles se recolocando no mercado profissional, eles sendo relevantes para a sociedade dentro das suas atribuições. Eu acho que essa é a maior recompensa. Sem sombra de dúvida. Eu acho que o sucesso dos nossos alunos é o nosso sucesso. Sem então, dúvida. ver eles bem na carreira que eles escolheram, com certeza, poxa, eu contribuí com isso aí. Então, com certeza, é exatamente assim. O sucesso deles é o nosso e chega o olhinho brilha quando a gente vê. Com certeza, isso é verdade. É verdade. Bom, então é isso. Eu queria agradecer a participação, esse papo foi muito, muito agradável, eu acho que deu para dar bastante ideias. Tem alguma dica que vocês querem dar para os nossos ouvintes aí? De algum material que eles possam buscar, talvez algum contato de projeto que vocês estejam executando, alguma coisa assim? Olha, para a área de projetos, eu acho que é legal dar uma olhada no conteúdo do Demola, né? Que é um projeto que roda aqui na Finlândia e roda em outros lugares do mundo também. Já tem no México, né? Eu sei que tem no México e outros lugares que agora eu não sei de cor, mas é um projeto que começou dessa forma, começou gerando produtos e depois a empresa correu atrás da instituição, certo? Então o Demola, DEMOLA, né? No caso, procura no Google lá que acha fácil, né? Colocando no Google lá, acha fácil. Vai ter dificuldade com o finlandês, mas tem inglês também? Não, mas tem acredito que vai ter conteúdo em inglês também. Tá? Eu não sei, como tem no México, né? Vai ter... Em espanhol, nos outros idiomas. Exatamente. Então, confere lá no Google, coloca lá Demola, você vai achar sobre esse modelo de negócio. É um jeito de ensinar o aluno a trabalhar com projetos, né? E esses projetos são vinculados prática. Eles usam a metodologia Learning by Doing. Exatamente, é isso? Learning by Doing. Entre outras coisas, Learning by Doing, que é aprendendo através... Como que traduz esse termo? Learning by Doing é aprendizado através... Aprendendo fazendo, né? Aprendendo fazendo. Exatamente, seria a grosso modo. Vou aproveitar o espaço, Damione, e pedir aos ouvintes para acessar meu blog, para continuar discussões também nessa mesma vertente, na vertente de educação, professorasheila.marques.com. Então acessem, deem as contribuições de vocês, também venho trabalhando sobre PBL, então conto com a participação de vocês aí. Legal, e esse podcast continua através da área de comentários, então se você tem alguma coisa para falar sobre esse assunto, se você concorda, você pode colocar, se você discorda também coloca, mas pega leve, por favor, a gente é sentimental. Tô brincando, fica à vontade de continuar essa discussão e contribuir para a educação no Brasil, afinal, você somos parte da educação do Brasil. Então eu queria agradecer a todos vocês. Obrigado. E a gente se encontra no próximo podcast. Muito obrigado, professores. Obrigada. Até mais. Damione. Tchau, tchau. Tchau.